Olá, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde, pontualmente 14 horas, sexta-feira, edição de Veja prontinha, acabou de sair do forno, acompanha a capa na sua tela. O escândalo, a repercussão, o perigo, tudo isso sobre o Facebook e também que justiça é essa? O STF adia a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quem vai me ajudar a apresentar os destaques da edição de Veja que já chegou à sua casa, que já está disponível nas bancas, nas nossas plataformas digitais? Felipe Vilicic e Augusto Nunes. O time é de peso hoje, hein? Tudo bem, senhores? Obrigado pelo elogio. Felipe, quero começar por você. Fala dessa capa aí. O escândalo, eu vou chamar de escândalo, o Felipe pode até me corrigir se ele quiser, mas o Facebook aparentemente forneceu dados para uma empresa e esses dados foram vazados. São milhões e milhões de pessoas pelo mundo e isso também, obviamente, acarretou uma perda financeira e a cifra, 50 bilhões, nada menos do que isso. Vai lá, Felipe. É um escândalo. Você falou bem, é um enorme escândalo para o Facebook. É certamente o momento mais delicado para a empresa, que é uma empresa que interfere na vida de todos nós brasileiros. Nós somos o segundo maior público deles do mundo, só atrás dos Estados Unidos. O que justifica até uma coisa que o Zuckerberg falou para a CNN na semana passada, numa rara entrevista dele, porque ele odeia dar entrevista, ele sua na entrevista, ele é ruim nisso. E ele falou que haverá uma grande eleição no Brasil, além de outras votações ao redor do mundo, e você pode apostar que estamos realmente empenhados em fazer tudo o que for necessário para garantir a integridade dessas eleições no Facebook. E aí, chegando ao ponto, eleições no Facebook, ele está assumindo que o Facebook influi nas eleições em outros países, né, como o Brasil, e que isso pode interferir nas nossas escolhas eleitorais aqui no Brasil. E por que ele está preocupado? Porque isso pode afetar o bolso dele. E aí eu vou explicar o cenário todo. Por que é um escândalo? É um escândalo porque, e era um escândalo esperado, porque o que acontece? Todo mundo, quando entra no Facebook, você não paga pelo Facebook, certo? Então você é o produto do Facebook, se você não paga por ele. Então ele usa teus dados, ele usa tuas informações para vender um monte de coisa. É importante todo mundo saber disso. Então ele pega seus dados lá, se você escreve sobre um amigo, se você escreve sobre o que comeu de manhã, se você escreve sobre uma notícia que você viu, ele vai pegar esses dados para personalizar anúncios para você. E ele tem o direito de fazer isso? Tem o direito. Por contrato? Tem o direito por contrato. Que se assina? É aquele termos de serviço que você olha no início. E não lê. E ninguém lê, né, Felipe? Não. Vamos falar a verdade, porque ninguém lê. Ninguém lê. 3% lê só. Tem um levantamento de Stanford que mostra que, assim, no geral, 3%. Mas tudo indica que no Facebook o número é menor ainda do que 3%. As pessoas leem aquilo. O resto nem acessa, não tem a menor ideia do que está acontecendo. E assina. E lá está explícito que eles podem coletar seus dados, quais eles quiserem, tirando o que você escolher que seja privado. Só que quando você entra no Facebook, é aí que está o segredo. Tudo é público. Você que tem que escolher de uma maneira muito difícil, porque você tem que entrar em várias abas, o que é privado ou não. E ninguém faz isso. Ninguém. Podia ser o contrário, né? Brasileiro não é assim. Não, e não podia ser o contrário, você entrar privado, entrar como se fosse sua casa, depois ser público se você quiser. E aí você vai liberando. Exato, mas não é assim. É o contrário. É o contrário. E aí que está o segredo. E aí ele já usa para vender coisas. Mas aí o que aconteceu agora? Qual é o grande escândalo? Que esse método, que todo mundo deveria conhecer, foi usado para influir nas eleições americanas. Então foi usado para influir no voto das pessoas. Em favor do Trump. Donald Trump. Do Trump. Sim. E como é que funcionou isso? Um cara chegou lá, um pesquisador. Explica para quem está nos assistindo, mais ou menos como é que funcionou essa engrenagem, vou dizer assim, né? Uma empresa comprou esses dados, segue daí. Funcionou da mesma maneira que seria como se te vendessem uma propaganda. Só que aí a propaganda, no caso, foi o Trump. É aí que está a questão. De bobo ele não tem nada, meu caro Augusto Nunes. Exato. Então, como é que funcionou? Um cara, que chama Kogan, que era um pesquisador de Cambridge, ele foi procurado para pegar uma pesquisa que ele fazia lá com dados de Facebook, de redes sociais, para determinar a personalidade das pessoas. Então, ele, por exemplo, ele sabia que se você gostava da Kim Kardashian, você provavelmente é um cara conservador. Se você prefere assistir Laranja Mecânica numa tarde de domingo, em vez de assistir American Idol, que é um reality show, você provavelmente é um cara mais liberal.
Tá. Se você é um cara que gosta do laranja mecânica. Então ele pegava esses dados e traçava a personalidade, a tua personalidade. Com isso ele poderia saber, por exemplo, e aí que tá, se você é um cara indeciso para voto, se você é um cara que é um apoiador do Trump, ou se você apoia a Hillary, ou se você apoia a Hillary, mas talvez você troque seu voto. Ele consegue descobrir. Inclusive, estou imaginando aqui, eu já li tua reportagem, mas você imagina aqui, inclusive as coisas que você, o curtir, né, o dar like, que a gente faz o tempo inteiro no Facebook, isso daí também... Denuncia muita coisa. Denuncia, os caras estão mapeando do que você gosta. Pro Agora, leitor... quem é que procurou esse cara para obter esses dados? Vou explicar. Tá, só para saber se eu queria saber se o Facebook cometeu alguma irregularidade. Ele não cometeu nada ilegal, Não apesar de que ele pode ser multado. Eu já vou explicar isso. Tá. Mas só para contextualizar rapidamente aqui pro leitor, veio uma ideia fácil assim para ele sacar do que eu estou falando, que é o seguinte. Entra no Instagram, se você tem um Instagram, entra lá agora e vai na aba Explorar. Você vai ver que cada um é diferente a aba Explorar. Tem alguns que vão ter, um amigo meu uma vez chegou para mim e falou, cara, só parece mulher de biquíni na minha aba Explorar. Eu virei para ele e falei, cara, isso te denuncia, você só vê foto de mulher de biquíni. Correto? Se você entra na minha, aparece muita notícia, porque eu vejo muita notícia, aparece muita coisa de crossfit, porque eu faço crossfit, enfim, aparece um monte de coisa, aparece muita coisa de cachorros, porque eu tenho uma cachorra, Você próprio revela seus hábitos, é isso? Eu próprio revelo meus hábitos. E a aba Explorar reúne isso. Então imagina o cara fazendo isso com 50 milhões de pessoas no Facebook. Foi o que ele fez. Então ele reuniu os dados dessas pessoas e traçou o perfil. E aí eu volto. O que aconteceu? Aí o Kogan, ele foi procurado por uma empresa, que é a Cambridge, depois se descobriu a Analytica, que é uma empresa de marketing político, que inclusive vazou um vídeo deles onde eles dizem que eles usam até de prostitutas para convencer políticos ou para queimar políticos. Então você já imagina o perfil desse povo, né? Então, aí eles procuraram um time inteiro da Universidade de Cambridge, ao qual o Kogan pertencia, e o chefe desse time não topou participar. Ele não topou fazer a pesquisa para Cambridge, que ele falou que era para analítica, porque ele falou que era ilegal. Aquilo era imoral antes de tudo e denunciou os caras para a faculdade, só que a faculdade não tinha muito o que fazer. O Kogan, atrás de grana, topou. Então o Kogan falou, eu topo, eu tô dentro. E aí ele entrou nisso. Só que aí que está a questão, ele criou uma outra empresa, uma empresa de pesquisas científicas. E ele falou para o Facebook que ele queria fazer uma pesquisa científica para descobrir personalidade de pessoas, como elas usam a rede social, uma coisa que para o Facebook interessava também, né? Saber a personalidade de quem está lá. E eles costumam liberar dados para isso? Eles liberam. Está dentro da lei, está dentro do termo de uso, tudo certo. Então ele liberou os dados. E aí o que acontece? Cerca de 300 mil pessoas, mais ou menos, toparam participar dessa pesquisa. Inclusive elas eram pagas nessa pesquisa pelo Kogan. O Kogan dava lá em torno de $5. De $2 a $5 para cada pessoa participar. E ele falava que era uma grande pesquisa de personalidade, que tinha fins acadêmicos. Como ele era um pesquisador ligado à Universidade de Cambridge, o Facebook acreditou nele. Então o Facebook foi inocente aí no começo. Começou com uma certa inocência. Isso lá em 2014. E aí o cara fez a pesquisa. E aí não bastasse esses 300 mil, ele pegou os amigos desses 300 mil, os amigos dos amigos, os amigos dos amigos dos amigos, e chegou a 50 milhões. Meu Deus. 50 milhões. 50 milhões. E aí ele pegou esses 50 milhões e foi vender para Cambridge Analytica, que são esses marqueteiros políticos que contratam prostitutas para ferrar candidatos a qualquer coisa pelo mundo. Gente fina, entendeu? Gente fina. E eles contrataram esse cara, esse Kogan, para quê? Para dar esses dados para eles e organizar esses dados batendo com dados eleitorais americanos. E aí eles chegaram a 2 milhões de votantes americanos. O que eles descobriram desses caras? Se eles eram indecisos, se eles não tinham tendência a sair para votar, isso, para quem não conhece a realidade americana, é muito importante pro candidato incentivar a pessoa a sair de casa para votar. Porque lá não é obrigatório. Porque lá não é obrigatório e a abstenção tradicionalmente é grande. Isso. Então eles queriam incentivar as pessoas que pudessem votar no Trump a sair de casa para votar no Trump. E aqui a questão não é nem pessoal com o Trump ou não, poderia ser qualquer outro político. A questão é que é imoral. Você está mexendo com a cabeça. Claro. Então eles manipularam, eles usaram esses dados sem o Facebook saber primariamente, porque era um terceiro, venderam os dados para um terceiro, isso quebraria o contrato desse Kogan com o Facebook. Mas também não é ilegal. E já volto lá por quê. E aí eles monitoraram todos esses 2 milhões, essas 2 milhões de pessoas que eram votantes, para incentivá-los a votar, para sair de casa para falar bem do Trump, ou para escolher o Trump. Eles manipularam essas pessoas. E como é que eles manipulam? Porque, eles têm os dados, mas como é que você é manipulado? É muita inocência você achar que você não é manipulado no Facebook.
É muita inocência você achar que você tem escolhas no Facebook. Você não tem. Uma vez eu falei com um designer que ele era responsável por desenhar produtos do Google e também ele era ligado a produtos de redes sociais, Twitter, Facebook. Ele era um especialista nisso. Ele estudou isso em Stanford, depois ele fundou algumas empresas e foi contratado por esses caras para fazer o quê? Manipular o design e a maneira de uso de redes sociais para te convencer a fazer coisas. Te convencer a não sair da rede, te convencer a rodar a timeline para baixo, sem você saber se está lá rodando que nem um doido, para baixo o timeline, sabe? Você vicia naquilo. E aí o que eles usam? Eles usam da mesma coisa para descobrir como você pensa e singelamente te influenciar. Então ele te manda uma fake news. Então a Cambridge Analytica, esses marqueteiros políticos das prostitutas, o que eles fazem? Eles criam uma fake news, uma notícia falsa. Você interfere no resultado de uma eleição diretamente. Você Imagina. pode mudar o rumo da eleição. Vamos lembrar que uma das fake news era, que não se sabe se é da Cambridge Analytica, porque ainda estão pesquisando isso, mas uma das fake news que se espalharam sobre a Hillary Clinton na época das eleições era qual? De que ela seria pedófila e que ela teria um esquema de corrupção, tal, que chamava Pizzagate, lembra? É isso aí. Para pedofilia e para tráfico de drogas. Claro, é óbvio pra gente que é sensato que isso aí é mentira. Mas muita gente caiu. Então eles espalhavam esse tipo de mentira tal para influenciar a cabeça. Então vamos lá, pra gente amarrar o assunto, lembrando que nós estamos ao vivo, inclusive no Facebook. Que ironia, né? Isso é democracia. Pode ficar tranquilo que seus dados serão preservados. Não, e a gente tem que falar sobre a ferramenta lá, né? Pelo menos nesse programa. Estaremos no campo de batalha junto com eles. Nada melhor do que debater este assunto na plataforma correta. Claro, certo? Então vamos lá. Para a gente amarrar e partir para os próximos destaques de Veja, Felipe, uma última pergunta. Você começou falando sobre o Brasil. E todo mundo que está nos acompanhando, como nós estamos ao vivo, eu estou acompanhando tudo aqui no meu celular. Estou vendo o que vocês estão escrevendo aí, na janelinha, aí embaixo. Há uma preocupação. O Brasil, as eleições no Brasil, de alguma forma, estão sob risco? Olha, eu vou ser bem direto. Aqui na reportagem a gente fala que a democracia está sob risco, por causa do Facebook. Porque não é ilegal, mas é muito imoral, né? Obviamente que eles estão fazendo antiética, tem um monte de coisa. É um processo sujo. E nos Estados Unidos e na Inglaterra eles estão achando, vamos dizer, pequenos vácuos aí na lei para tentar culpar os caras e tentar multá-los. E deve acontecer. Eles deve ter multa, deve ter uma culpabilidade aí. Fora a consequência financeira direta, queda na bolsa. 50 bilhões foi a queda, em 2 dias. 50 bilhões de dólares. O Facebook. 6 bilhões o próprio Mark Zuckerberg, do bolso dele. Mas aí voltando para o Brasil, que tem a ver com isso. Não tem mais como fugir. O Facebook ele já faz parte da nossa vida, notícias falsas, tudo mais. A gente não vai parar aí até as eleições brasileiras. Então vai influir e ponto. O que o Facebook agora promete fazer é olhar isso com mais atenção. Então o que o Facebook pode fazer é barrar mais as notícias falsas. Fake news. Fake news. Não permitir tanta propaganda de político como ele permitiu nas últimas eleições americanas. Até porque essa, Augusto, é a eleição das redes sociais. Né? Exato. Esta aqui é a grande eleição das redes sociais. E é incontornável, é incontornável. O ano é curto, tem a Copa do Mundo. A campanha está cara. E a televisão vai ter uma influência muito menor. Sim. Certamente. O horário eleitoral tem uma influência muito menor esse ano. Então isso é incontornável. Vai ter batalha nas redes sociais, isso vai influenciar nas eleições brasileiras, mas aí o Facebook tem que fazer a parte dele, que é fiscalizar e não deixar que isso aí seja igual nos Estados Unidos, que é um Deus nos acuda e era tiro para todo lado. Então se ele controlar isso já é um benefício. Agora para o povo entender, eles não fazem isso porque é bonitinho. Eles querem controlar e o próprio Facebook, via Mark Zuckerberg, falou que está preocupado com as eleições brasileiras, porque isso fere o bolso deles, é só por isso. Porque o que acontece? Se nas eleições brasileiras acontecer a mesma coisa que lá, de repente um grupo de marketing político que já estava tentando fazer a mesma coisa, a Cambridge Analytica já queria ter contratos com candidatos à presidência aqui no Brasil, eles já estavam procurando, já estavam flertando com eles. Se eles fizessem a mesma coisa no Brasil, a gente é o segundo maior público com eles, seria um segundo escândalo. Um segundo escândalo para eles, neste momento, neste ano, ia prejudicar ainda mais o bolso deles, eles, as ações. Então não fique com a inocência achando que eles estão fazendo algo benéfico. Não, eles querem agora controlar a coisa para não perder mais dinheiro. Muito bem. Então vamos partir para o próximo destaque da edição de Veja dessa semana. Acompanha na sua tela a Páscoa de Lula. Em meio a um salseiro de botequim, o Supremo Tribunal Federal concede uma liminar adiando
a possível prisão do ex-presidente Lula para o início do mês de abril. Quem eu vou chamar para comentar esse caso é o Augusto Nunes, que inclusive estava em Brasília, entrevistou a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. Agora, Augusto, aquele bate-boca entre o ministro Luiz Barroso e o ministro Gilmar Mendes. O Felipe também vai comentar, mas assim, cenas lamentáveis. E eu fico pensando o seguinte, o foco, evidentemente, o que todo mundo quer saber, o que todo mundo está nos assistindo, vocês estão escrevendo aí, eu estou lendo tudo, tá? Lula será preso, não será preso, mas vamos falar primeiro do Supremo, do que está acontecendo. O Supremo está conflagrado neste momento. É lamentável, parece uma saída de colégio, quando tem sempre algum aluno querendo brigar com o outro. E as meninas têm que apartar. No caso, a Carmen Lúcia, que é uma mulher franzina, tem de lidar com o Gilmar Mendes, né? E com o ministro Barroso, né? O Luiz Roberto Barroso, que no caso, vou fazer um registro aqui, disse o que estava mais aqui, ó, atravessado na garganta de muito brasileiro sobre o Gilmar Mendes. Porque o Gilmar Mendes se tornou um provocador, a tal ponto que ele, ao cruzar, depois do bate-boca dele com o Barroso, ao cruzar com um ministro e dizer que precisava conversar e tal, ele ouviu o seguinte, o ministro falou assim, tudo bem, mas se você me ofender, eu te meto a mão na cara. Vê se é linguagem para ministro do Supremo. Isso, se falasse uma coisa dessa, ia ter que me entender com a minha mãe na saída do grupo escolar. Agora, lá no Supremo. Então, o Supremo não se respeita, o Supremo age politicamente, e foi muito bom ouvir o que o Felipe falou, porque vai acabar no Supremo essa história, sempre. Tudo acaba lá agora. Como acabou essa história do Lula. Acabou? Não, continuou a história do Lula, que foi basicamente o seguinte: o Supremo agora chegou ao ponto de decidir se pode decidir um caso. Primeiro eles votam se pode. Isso me lembra aquela quando alguém marca uma reunião para ir no final para marcar a próxima. Eu lembrei dos meus tempos de militante de grêmio de faculdade. Estudantil. Não da faculdade, do colégio. Você se reúne e marca a reunião. O Supremo decidiu ontem que ele pode decidir sobre o Lula, mas não decidiu porque o Marco Aurélio tinha uma viagem marcada. Não, isso foi inacreditável, porque num dado momento o Marco Aurélio diz, olha, tem uma passagem para as 19h40, mostra a passagem na TV Justiça, diz, vou ter que viajar. Pronto. Né? E por que eu vou ter que viajar? então vamos deixar para depois. E aí vem as ressalvas, depois são mais divertidas ainda, porque os caras falam assim, não, se precisar eu cancelo meus compromissos e fico aqui para votar até de madrugada. Mas o ministro Marco Aurélio tem um compromisso e tal, como se o compromisso dele não fosse com a Constituição e conosco. Exatamente. Seguramente, porque nesse momento, às 14h16, eu não almocei. Vocês não bem, não. Eu acho que vocês também não almoçaram. Mas a gente adia. Deixa para almoçar depois do programa. Você abrir o programa. A gente não vai cancelar o programa. Você devia abrir o programa. É mais ou menos isso que aconteceu no Supremo. Você abre o programa e fala assim, olha, vamos decidir primeiro se nós vamos comentar a capa da Veja. Está aqui o Felipe, que foi um dos autores da capa. O Augusto estava em Brasília, eu estou aqui apresentando. Agora, vamos decidir, vamos falar sobre isso? Aí, nós dois decidimos que vamos falar. Mas o Felipe disse, eu não quero falar. Justamente o autor da capa. Aí disse, olha, diante disso... Vamos deixar para falar na próxima. Depois, semana que vem. Foi mais ou menos isso. Se já tiver mais 2 capas aí para frente, a gente fala dessa. Deixa acontecer, por exemplo, se acontecer no Brasil alguma interferência do Face, aí a gente conversa, tá certo? Fala, legal, porque eu estou para ir para casa, você precisa almoçar, pronto. Foi isso que eles fizeram. Com a TV ligada. Quer dizer, a TV deixa esses caras com... Ela ressalta, acentua o complexo de Deus. Eu sempre tinha a sensação de que os ministros do Supremo, eles se achavam Deus. A diferença do comportamento agora é que eles não só se acham deuses, cada um acha que é o Deus, como eles têm certeza que você acredita nisso. Então, portanto, não dá para reclamar, não.
Eles vão decidir sobre tua vida, eles estão julgando agora como criminalistas e eles só têm o trabalho do Supremo, em tese, é tratar de questões constitucionais. Sim, o habeas corpus é constitucional, mas a rigor, eles estão tratando de casos de corrupção e lavagem de dinheiro, o que nunca passou pela cabeça de nenhum Supremo do mundo, só aqui. Exato. Senhores, para a gente correr aqui com o tempo e passar para os próximos assuntos, um último ponto aqui. Quer votar primeiro? Vamos votar, se a gente pode. Vamos decidir se a gente vai falar sobre a próxima. Era engraçado que ontem eu vendo, porque eu acompanhei tudo também, e aí eu olhei uma hora, não lembro qual dos ministros, agora me falei uma hora, talvez você lembre, tem uma hora que ele parou e falou algo como, mas a gente não estava votando já a questão? E aí chegaram e interferiram, não, a gente só está decidindo se vai votar. Decidindo se vai Teve votar. que explicar para ele isso, é tão absurdo que para ele. Rosa Weber fica exatamente. justificadamente perplexo. Deixa eu pegar teu gancho aqui, Augusto, para a gente amarrar a história. 5-5, aparentemente, aí a Carmen Lúcia, né? Mas tem o voto de uma ministra, Rosa Weber, Vai que pode depender ser dela. definitivo. O Lula será, ou a prisão do Lula, que será decretada pelo Tribunal Regional, será mantida ou não pela Rosa Weber. Todos os outros votos estão claros. Agora, a Rosa Weber é meio confusa, para ser elegante, e ela admira bastante o Celso de Mello, o que é um perigo para a justiça, nesse caso, e também é admiradora do Barroso, o que é animador para a justiça nesse caso. Ninguém sabe para qual das duas admirações ela vai pender. Pois bem. Posso fazer só uma pergunta como, Claro. como leitor, vamos dizer assim? Acho que o leitor deve pensar isso também. Pô, o leitor que fez a capa. Mas você acha que há chance de enrolar tanto ao ponto de o Lula conseguir no TSE que ele possa disputar as eleições? Não, isso é ponto pacífico. Também ele não acredito será que não. candidato. Não tem como. Não tem como. Então, você teria de revogar a essência da lei da ficha limpa. E isso eles não têm coragem. Eu concordo com o Augusto e não acredito na possibilidade Não, definitivamente ele não do Lula será ser candidato. Ele não luta será Não tá candidato. passando pela cabeça de muita gente isso. Adiar a prisão. Tá. Adiar a prisão, ficar em liberdade até o maior tempo possível para tentar depois usar a influência ampliada, na opinião, na visão do Lula, pela ampliação do discurso, pela duração, extensão do discurso e poder eleger alguém. Mas ele próprio não será candidato. Tá bom. Ele não será candidato para desespero da senadora Gleisi Hoffmann, Exato. presidente do PT. Vamos lá, vamos jogar na sua tela nesse momento mais um destaque, o poder das milícias. Reportagem feita pelo Fernando Molica e pela Luísa Bustamante lá no Rio de Janeiro. Uma das linhas de investigação da morte de Marielle, a vereadora, leva às quadrilhas que se alastram na surdina e dominam mais favelas que o tráfico no Rio de Janeiro. A gente vai passar bem rapidamente por essa reportagem, porque na semana passada comentamos bastante sobre isso, mas eu vou jogar a palavra aqui para o Felipe Vilicic, que inclusive escreveu sobre isso na semana passada. Milícias, né, Felipe? Rio de Janeiro, vamos lembrar do Padilha, né? Tropa de Elite 2. Eu tô me sentindo na Colômbia dos anos 90. Medellín, anos 90. Eu tô com muito medo. Eu acho que as pessoas deveriam despertar aí, né? É um caso que o que me dá mais medo, até voltando ao tema Facebook, que na minha coluna eu misturei as coisas de uma maneira para despertar as pessoas, porque eu vi muito, assim, muita gente falando, mas é só mais uma morte, as pessoas estão completamente inertes, parece que é uma anestesia, assim, né? As pessoas estão anestesiadas, até a mulher do motorista, que também morreu no mesmo ataque. O Anderson. Né, do Anderson, que morreu também no mesmo ataque, que a gente tem que chamar do que é, foi um ataque, a democracia. foi uma execução. A mesma execução. Clássico, né? A mulher dele falou que isso é normal no Rio, que está voltando à normalidade. Isso não pode ser encarado como normal. As pessoas não podem achar que é mais uma morte. É uma representante do povo, é uma representante da gente, de todos nós. Mesmo que você não tenha votado nela, é uma representante brasileira. Ela representava causas, ela representava o que o povo queria. Claro. E ela foi assassinada por quem não condizia com essas causas. É perfeito, é perfeito. Eu tô com medo. Felipe, é o seguinte, a gente, claro, todas as mortes têm de ser lamentadas e tal, mas é muito, muito compreensível que se destaque
a morte da Marielle pelo seguinte, foi assim também na Colômbia quando mataram um ministro da Justiça. Em seguida, um candidato à presidência. E foi num crescendo. Sim. Porque o governo... Então, aí todas as séries da Netflix para lembrar a gente disso, Exatamente. né? E você só resolve esse problema com a intervenção, com a ajuda das Forças Armadas. Precisa preparar muito melhor do que fizeram no Rio, precisa ter um plano e tal, mas sem as Forças Armadas você não consegue enfrentar isso, porque é um programa de segurança nacional. Lá eles enfrentavam na Colômbia simultaneamente a guerrilha e os cartéis. E aqui no Rio, você está chegando a isso. A milícia o que é? É um bando de policiais que se tornam fora da lei porque ganham muito mais dinheiro controlando o tráfico no local. Isso começou com o governo Brizola. Eu morava no Rio. De lá para cá veio crescendo e agora eu acho que foram milicianos os que assassinaram a vereadora. Eu acho. E isso é um salto além, um salto para trás, aliás, muito perigoso. Augusto, lembrando, e é sempre importante a gente pontuar isso, né? É um estado no qual os três últimos presidentes da Assembleia Legislativa foram presos, né? Desde 1994. Governadores presos, Sérgio Cabral, Antônio Garotinho, depois todo mundo está preso lá, né? O principal deputado que foi presidente da Câmara, Eduardo Cunha, preso. Ministros do Tribunal de Contas foram presos. Respondem a processo. Todo o secretariado. Só, para meu espanto, o Pezão, que é uma ilha de inocência ou de desinformação, cercado de ladrões por todos os lados. Do Rio de Janeiro, quase Colômbia, na conversa desse programa, a gente vai para o Peru. Vou jogar aí na sua tela mais uma reportagem. Um fim amargo. O presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski renuncia após 601 dias no cargo. Sem habilidade para negociar, sua única façanha foi ter libertado Alberto Fujimori, algo que tinha prometido fazer. Bem rapidinho, Augusto. Para se salvar, né? Tentou fazer isso aí. Agora, o que é? Você tem o lado negativo, que é mais um saindo por corrupção. Então, agora é um espelho que o Brasil deveria se mirar. Porque não aconteceu nada demais. O presidente foi processado, escapou por pouco da punição no poder do impeachment, e ele próprio teve de renunciar sem esse escândalo que ficam fazendo aqui no Brasil, chamando de golpe o que foi o impeachment da Dilma e fazendo esse carnaval, porque o Lula cometeu crimes que inviabilizam a sua candidatura. Até o Peru está melhor que a gente nesse sentido. Que dureza. Seguimos. Vamos agora para uma reportagem um pouco mais leve. Acompanhe na sua tela. Bonecas poderosas. A nova Barbie Frida Kahlo demonstra que o típico brinquedo de menina está tendo que se adaptar a uma infância mais curta e sim mais feminista. Quem vai me ajudar a entender essa tendência é o Felipe. Vamos lá. Felipe, é você. Tá, comigo então. Isso aí até, de certa forma, me toca de maneira pessoal, porque assim, quando eu era moleque, como muita criança, eu gostava muito de bonecos. E realmente, bonecos, eles eram muito estigmatizados, eles eram estereotipizados, né? Eles eram estereótipos, assim, da força e tal, quando eu era criança. Então, você via aquele Comandos em Ação, era sempre aquele cara branco, Joe, forte, né? Malhado. Não quer dizer que eu quero ser aquilo, né? Então, e as meninas, eu conversei com algumas sobre essa, porque eu fiquei muito curioso com essa notícia, conversei com algumas amigas feministas, e elas tiveram a mesma impressão. Quando elas eram crianças, parecia que elas só poderiam querer ser a Barbie. Aquela mulher loira, esbelta. Então é legal que isso mude, é ótimo que agora mostre, por meio dos bonecos, das bonecas, que há uma variedade maior de opções de seres humanos, né? Você pode ser vários tipos de seres humanos. Eu me lembro por exemplo, a primeira Barbie negra, eu acho que foi nos anos 80. Exatamente. Conta nessa reportagem. Né? Eu me lembro disso, né? Tem toda uma... Tem uma evolução. A primeira candidata à presidência teve também, que era uma Barbie candidata à presidência. E aí agora tem até a da Frida, né? E é engraçado porque mostra também como esses movimentos de libertação, inclusive libertação da mulher em vários sentidos, sexual,
social. Às vezes eles entram em conflito, né? É engraçado porque a família da Frida ficou brava com isso aí. Não gostou. Não E gostou. eles reproduzem as deficiências físicas que tinha a Frida? Não. Não, eles ficaram bravos por isso, ficaram bravos porque não mostra o bigode dela, literalmente. Exatamente, Ele tinha bem bigode direto ao mesmo. ponto. E não mostra algumas características dela que para alguns pode ser bonita e para outros não. Né? Pode ser um charme, isso que seria bonito, se mostrasse ela como ela era. Como ela era, porque aí ela é uma você, figura incrível, né? Eu você admiro. começou mostrando o ideal, né? Ideal estético americano. Depois você começou a mostrar pessoas normais, né? Mais humanas. E agora você mostraria os defeitos, mas não chegaram a tanto. Ícones, né? Ícones da humanidade que tem Ícones, defeitos. porque exatamente. É um ícone da humanidade com defeitos. Exatamente. Então a família ficou brava com isso, não gostou, por isso teve uma briga aí com a fabricante da Barbie, mas mostra como eles se desentendem muito também, né? Eles tinham que estar alinhados porque é uma discussão necessária, é necessário que haja mais diversidade, mas esse tipo de discussão não é produtiva. Tinham que ter feito, como você disse, feito o negócio da maneira honesta. Claro. Né? Muito bem. Então, Tá ó, vamos correr porque boa essa edição, hein? são 2h30 em ponto. Vamos correr que a gente tem reunião de pauta. Claro, Felipe. vamos lá. Sem almoço. Sem almoço, não vai dar tempo hoje. Quero agradecer a presença de vocês, Obrigado os comentários a de vocês. todos. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, um prazer. Lembrando que, além dessas reportagens que a gente destacou aqui, tem todo aquele conteúdo clássico. Tem páginas amarelas, página aberta, tem os nossos colunistas. Nessa semana, Dora Kramer, tem o Radar. Tá tudo aí prontinho para você, edição de Veja, na sua casa, nas bancas e nas nossas plataformas digitais. Ótima leitura, bom final de semana para você e até segunda-feira.